todos os anos é feita a eleição do equilibrista, cada ano com um melhor. Eu fiquei muito orgulhoso, porque fui o segundo a ser escolhido. O primeiro foi Getúlio Reis Arrigo, e eu fui o segundo ano. O Getúlio, infelizmente, já faleceu, então eu sou o mais velho equilibrista vivo. A grande homenageada como CFO do ano de 2022 é realmente uma honra. Bom, o IBF sempre foi muito importante porque ele reúne os principais executivos financeiros das principais empresas e, portanto, deve ser ouvido, como está sendo agora na reforma tributária, sendo ouvido novamente. Então, ele muitas vezes foi convidado a participar de decisões do governo, inclusive uma em que havia a decisão se deveria ou não render imposto de renda dos títulos estrangeiros, os títulos brasileiros aplicados por estrangeiros, governos, etc. E o IBF participou dessa decisão, informando a sua opinião. E sempre uma opinião neutra, no sentido técnico, e não no sentido político, né? E o IBF está há quase 50 anos contribuindo dessa forma para o governo brasileiro, para os governos estaduais e para o próprio país. Há também muitas reuniões, né? Não só dos executivos, mas também congressos. Inclusive tivemos congressos mundiais aqui no Brasil, dos associados do IBF mundial, né? Porque o IBF, além de São Paulo, tem várias unidades no Brasil e várias unidades no mundo, né? Então, esses congressos todos foram muito importantes para a reunião de executivos financeiros multinacionais. E eu ingressei no IBF em 1982, 83. E desde lá tenho participado ativamente da gestão do IBF. Participei como membro do Conselho Fiscal, como diretor e depois como presidente do Conselho de Administração do IBF. E assisti a todas as transformações que foram sendo geradas no Instituto durante esse período. E talvez deva lembrar que, além desses cargos no IBF, eu também, durante meu período IBFiano, fui nomeado diretor do Banco Central pelo governo e exerci durante 2 anos essa função. Então, o Instituto ele era muito pequeno quando começamos, né? E criou várias novidades. Uma delas foi o sócio esportivo, que reúne os executivos, mas diferentemente das outras reuniões, esses podiam levar as familiares. Então, era uma reunião, muitas vezes de trabalho, mas que permitia que as famílias se conhecessem. E com isso estimulava o IBF, porque as próprias esposas, os filhos, estimulavam os pais e maridos a participarem do IBF. Então, isso foi muito útil, né? E até numa dessas reuniões de sócios esportivos, que são feitos anualmente, esteve presente o presidente Cardoso, que havia acabado de ser deixado a presidência. Fiz uma palestra para todos os presentes, né? Então, o IBF sempre foi muito importante nesse tipo de congraçamento, de reunião e de posicionamento. Bom, o IBF ele nunca atua, vamos dizer, opinando independentemente das empresas. Tem que ser assim. Ele não pode comprometer as atividades das empresas que são diferentes. Então, o executivo financeiro ele sempre contribui tecnicamente. E assim, sempre que convidado, através de palestras, através de reportagens que saem, de entrevistas, ele está contribuindo desta forma para o aprimoramento da atividade financeira.
Então, o IBF tem vários tópicos, né? Um que está sendo muito utilizado agora, talvez por causa da pandemia, é a internet. Então, tem havido uma forma de contato técnico e de aprimoramento entre todos os participantes do IBF através da internet, o que tornou muito mais democrático e muito mais atuante, né? E isso, evidentemente, leva a participar nas grandes decisões nacionais. Então, a participação do IBF é importante do ponto de vista financeiro e técnico no desenvolvimento das atividades brasileiras. E este ano haverá muitas mudanças constitucionais, inclusive a reforma tributária, na qual o IBF estará participando ativamente. Então, o Renato Frassino era o presidente do IBF e, junto com outros colegas do IBF, tiveram a ideia de criar o Prêmio Equilibrista, para escolher um executivo de finanças que fosse bastante representativo da entidade e tivesse consideração por todos. É um sistema que é eleito pelos próprios associados, dentre os sócios que estão ali indicados. E isso vem prosseguindo até hoje, né? Todos os anos é feita a eleição do equilibrista, cada ano com um melhor. Eu fiquei muito orgulhoso, porque fui o segundo a ser escolhido. O primeiro foi Getúlio Reis Arrigo, e eu fui o segundo ano. O Getúlio, infelizmente, já faleceu, então eu sou o mais velho equilibrista vivo. E foi muito importante isso na minha carreira profissional, porque dava assim como se fosse uma conotação mais primorosa para a pessoa, tinha mais um guardião, mais um galardão, né? E até, posteriormente, cheguei a ser nomeado diretor do Banco Central do Brasil, onde fiquei durante 2 anos como diretor na área de mercado de capitais. Nessa ocasião, podemos lembrar que, para ser nomeado equilibrista, uma das atividades que eu havia exercido, que chamou muita atenção, foi a da abertura de capital da Sementes Agrossérias. E, posteriormente, eu desenvolvi a nacionalização da empresa, através de recursos que obtive junto ao BNDES, que conseguiu comprar as ações que pertenciam ao Grupo Rockefeller. Então, nós nacionalizamos a empresa Sementes Agrossérias, e isso foi um trabalho muito bem conceituado, muito bem representado no IBF. Todos acharam muito importante, fiz até algumas palestras informando como foi feita toda a operação. E isso talvez tenha ajudado na obtenção do título de equilibrista do 2º ano. Então, foi assim que se desenvolveram as atividades. Eu acho que isso foi muito importante.